Technology. E estamos começando o Câmara Jovem. E olha só, você que acompanhou o ano passado inteiro, o ano anterior, a gente fazendo de casa ali, sentadinho, trazendo temas diferentes, entrevistas diferentes, a gente fez o quê? Agora a gente está de volta para aqui, para o Espaço Aberto. E hoje a gente vai trazer um tema que é muito bacana, que está envolvendo tudo que está acontecendo no momento. Mas eu não vou detalhar muito assim. Acompanhe o clipe. Pois é, você viu aí, vamos falar sobre atualidades, guerra da Ucrânia, tem pandemia, tem questão política, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente trouxe aqui o professor Heraldo Júnior, que vai conversar conosco, tem essa turminha que está aqui atrás também, acompanhando essa entrevista que a gente começa a partir de agora. Professor, bem-vindo ao Câmara Jovem. Obrigado. Para a gente poder entender, a guerra da Ucrânia, ela é abordada já em sala de aula? É importante trazer esse tema para a nossa juventude? Com certeza, Sueli. Nós abordamos já esse tema, faz parte da geografia, lidar com as questões geopolíticas, as questões de atualidade. Não existe geografia sem atualidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que a geografia nós vivenciamos em sala de aula e também nas ruas, tá certo? No dia a dia, na TV, no rádio. Então, geografia é atualidade. E nesse momento que nós estamos vivendo um momento histórico, é impossível não abordar esse tema em sala de aula, agora mais do que nunca. E aí o professor ele tem que utilizar práticas pedagógicas para que ele possa facilitar essa compreensão dos alunos, até para que eles possam ter a realidade do momento, conhecendo. Eu sei que muitas pessoas, eu não gosto muito de me envolver com essas coisas, isso não tem nada a ver comigo, não influencia, mas influencia muito, né? Muito, muito. Esse é um dos grandes problemas que nós temos que trazer. Eu tenho uma certa resistência em sala de aula de alguns alunos, eu não gosto de jornal, telejornal é muito chato, mas é justamente isso, não existe nenhum momento no telejornal que nós não tenha um assunto que agrade a eles. E nesse momento, guerra é algo que acompanha a história da humanidade. As guerras, elas têm tudo a ver com o avanço das civilizações. Então é um momento que desperta neles esse interesse. Mesmo porque se a gente busca, eu sei que a gente está falando de geografia, mas se a gente pensar um pouquinho a história, ela vem justamente para nortear tudo que a gente vivencia, porque se hoje está tendo um conflito lá, ele teve início em algum momento. Então, eu acho que a história ela vem dentro da sala de aula para contextualizar o que a gente vivencia hoje, e a geografia vem com esse olhar de mostrar o que está acontecendo agora. Nós que fazemos a geografia, nós temos uma compreensão que a geografia ela é prima irmã, ou melhor, é uma irmã que caminha lado a lado com a história. A geografia, ela permeia a história permeia a geografia. É impossível você abordar um tema geográfico sem ter um contexto histórico. Professor, você colocou que os alunos, eu não gosto de ver jornal, e realmente eu já vi muitos jovens dizendo, jornal é um saco, só passa coisa ruim, só fala de coisa ruim. Como é que em sala de aula é possível colocar isso de uma maneira que eles não olhem e digam, é ruim? É nesse momento que a sala de aula nós temos que ter aquela capacidade de criar, de inovar, de trazer para a sala de aula as práticas pedagógicas, que elas que vão nos ajudar, nos auxiliar em trazer esse aluno para essa realidade. E como eu disse a você, nesses momentos de atualidade em que nos deparamos com... É muito curioso, eles estão muitas vezes dividindo o espaço no ambiente em casa e passando uma matéria no jornal ao lado do pai. E isso ali, para eles, é uma compreensão. Eu já tive situações em que os pais vieram me elogiar pela uma aula de geografia que eles tiveram e facilitou até a compreensão deles, até em explicar aos pais o fato que estava ocorrendo. Então, isso é uma forma que traz a eles um pouco de autoestima, desperta neles esse interesse em se aprofundar nesses temas geográficos. Repito, a ideia da educação é transformarmos essa educação, que muitas vezes tinha-se aquele conceito da disciplina decorativa, aquela disciplina em que você memorizava e acabou. Não, a geografia não existe isso. A geografia, a história são disciplinas que você tem que contextualizar com o momento, com a atualidade. E isso desperta neles, repito, o interesse. A gente fala, a guerra da Ucrânia é praticamente do outro lado do mundo, se a gente pensar o mapa, o mundo não é tão do outro lado assim, mas é bem distante do que a gente vive. O Brasil, historicamente, não tem guerras desse tamanho, desse porte, com destruição praticamente em massa de uma cidade inteira, mas a gente tem os nossos conflitos internos.
Pensar atrás, nós tivemos muitos conflitos com a questão da Guerra do Paraguai, teve a questão do Sul, as guerras de Farroupilhas, aqui do lado vizinho Pernambuco também sempre enfrentou muitas guerras, muitos conflitos, mas hoje a gente vive o que muitos chamam de guerra civil, que seria essa questão da polícia contra o tráfico, a questão até políticas mesmo, as pessoas que são extremistas demais. Tudo isso também é colocado dentro de sala de aula e de que maneira o aluno ele acaba recebendo tanta informação, já que está aqui pertinho dele? Isso, como eu disse, eles estão imersos a essa avalanche de informações, mas facilita a compreensão dele quando eles conseguem identificar isso no cotidiano deles. São temas que, se você for analisar friamente, são temas até de alta complexidade, mas como muitos vivenciam, no caso que você citou a questão da violência urbana, eles estão inseridos nessa violência urbana. É inevitável dentro de uma sociedade como nossa, tão desigual, com tantos problemas relacionados às questões sociais, desigualdades, concentração de renda, o jovem ele não se sentir inserido nesse processo. Então, para eles, facilita essa compreensão. Compreendido. E, professor, esse tema está na sala de aula, o aluno ele começa a ter esse contato, mesmo que não se interesse de maneira externa, quando está em casa ou no jornal, para ter mais conhecimento, mas é um conteúdo que pode ser esperado numa prova de um Enem, por exemplo? Com certeza, com certeza. Geografia é atualidade. Então, esse momento, nós estamos escrevendo a história está sendo desenhada. Daqui a alguns anos, a geografia, a geopolítica internacional, ela vai estar totalmente diferenciada do que nós temos hoje. Nós estamos desenhando um novo mapa geopolítico. Então, esse momento que o mundo vive vai ser abordado nas questões do Enem. Eu sempre digo para os meus alunos que as questões de geografia, eles têm que estarem atualizados, têm que estarem aproveitando esse momento, tá certo? Com a percepção e uma sensibilidade para justamente extrair desse momento esses temas que vão cair em Enem. Isso aí, com certeza, será abordado. Então é bom o aluno já ficar atento do que está sendo colocado. Com certeza. Nós exploramos muito isso com os alunos. E mesmo que não goste do jornal, é bom sempre dar uma olhada, sempre dar uma lida. Né? Eu costumo dizer que o jornal é um hábito que você desenvolve. E aí cabe aos pais, a orientação que nós damos aos pais é desenvolver essa cultura, porque muitas vezes os pais também são resistentes. Então, aquele momento em que o pai está em casa, é tão difícil a família estar unida naquele momento, e nos momentos em que a família, nos pequenos espaços de tempo, que a família, os pais possam trazer o filho para assistir um telejornal, ter essa informação, isso é extremamente importante. Até porque nós vivemos na sociedade da informação. Verdade. E a gente conversando aqui, professor, mas eu queria conversar também com essa turminha que está aqui atrás. Vou pegar aqui o microfone para a gente poder conversar com eles. Vou aqui, direto nos alunos. Vem cá, Diego, vem comigo. Tu deixa eu sentar aqui. Obrigada. Pronto. Claro que além de conversar com o professor, a gente vai conversar com o aluno. Seu nome? Meu nome é Lohane. Lohane de quê? Sim. Só pra gente saber. Lohane Kelly. Lohane, você tem acompanhado toda essa questão mundial, essas atualidades dentro da sala de aula? O professor tem abordado isso para você? Sim, tanto que semana passada nós fizemos um trabalho sobre a Guerra Fria, antiga União Soviética, OTAN e SEI. Bem, você disse antigamente União Soviética, Isso. Significa que já tem noção do que mudou, né? É, isso que... E em casa, assim, você costuma assistir jornal, dar uma olhada? Sim, eu amo muito saber as notícias que está acontecendo no mundo, muito importante. Tá vendo, Hélio? Não é que vocês não façam, mas sigam o exemplo da Lohane, tá? Assistindo, acompanhar o jornal é importante. E você, de alguma maneira, acha que isso vai ser útil para você? Claro, né? Tanto futuramente, saber as notícias que estão acontecendo no mundo hoje é importantíssimo. Você ter noção do que está acontecendo, de que forma você pode conscientizar as pessoas. Quanto tempo falta para você fazer o Enem? Próximo ano eu faço. Já faz eu estou no nono agora, então... Faltam uns 3 anos ainda. É isso. E você acha que se isso cair daqui a 3 anos, você vai conseguir lembrar e desenvolver bem? Claro, porque isso vai ficar marcado pela história, né? Então sempre vai cair no Enem, em provas, em livros também que vão ser feitos. Perfeito. É importantíssimo. Ótimo, vou passar aqui para o próximo. Deixa eu pedir licença para você aqui, vou vir aqui falar com você também. Teu nome? Inácio Rafael. Inácio, você sempre acompanhando a questão das aulas, você Sim. acha interessante que isso seja colocado em sala de aula? Acho sim, muito interessante. Por quê? Porque mostra como é o que está acontecendo que vai ficar marcado na história, como o Lohane falou. E é o que estamos vivendo agora. É importante estar por dentro. Fora que
como o professor sempre fala da globalização, é o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas ele mostra como vai afetar o Brasil, entendeu? Como vai afetar a nossa situação agora. Então eu acho muito importante estar por dentro das notícias assim, sempre. Dentro de casa, você já chegou a conversar com alguém sobre essas questões? Tipo, pegou uma discussão ali entre os pais, o pessoal que mora em casa, você já chegou? Qual foi assim o contexto? Sim, mas como afetava a nossa realidade, sabe? E o que poderia acontecer, até onde poderia chegar. Mas o assunto não durou muito tempo, sabe? Mas foi algo bom, assim, porque compartilhamento de conhecimento, assim. E você se sentiu inserido naquela história ali, sabendo, eu vi isso aqui na sala, deu certo? Senti, claro, sim. Usei muitos argumentos que o professor passou, que ele ensinou a gente, porque ele fala muito bem sobre, sabe, assim, muito nas aulas, assim, constantemente ele explica sobre, tira nossas dúvidas. E isso é bom. Em casa eu sempre falo sobre o que o professor fala na aula. Perfeito. Eu não vou nem pular para o próximo, vou botar para ele segurar o microfone. Teu nome? É Luiz Felipe. Luiz Felipe, você costuma falar sobre atualidades, é algo que você... Ou é algo que espera acontecer para poder tocar, não é algo que você puxa assunto sobre isso? Eu não puxo muito assunto sobre isso porque gera algumas discussões, mas eu sempre fico por dentro, até mesmo pelo Twitter, né? Já tive, sim, discussões, não discussões, né? Debates em casa com familiares já, até por argumentos de dizer que preço de gasolina, coisas que subiram, né? Aumentaram o preço. Que influenciar no dia a dia, né? Com relação É uma coisa que, até que Inácio falou da globalização, né? Que é uma coisa lá do outro mundo que afetou o Brasil. Você imaginava que fosse vivenciar algo do tipo assim? Porque a gente já está aí há 2 anos da pandemia, a gente tem toda uma questão política que está sendo colocada, com conflitos, entendimentos diferentes, cada um que quer expor. Você já se imaginou que vivenciaria algo desse tipo? Antigamente eu só imaginava em filme, né? Mas depois que começou a pandemia eu não duvido mais nada. Não duvida de mais nada. E você, a princípio, ficou com receio, sem saber o que viria? Ou como é que foi esse processo para você? Sempre ficou, porque quando fala de começar uma guerra, já engloba tipo, por exemplo, meu pai, ele foi da reserva, né? E se tivesse uma guerra, ele provavelmente seria chamado, se o Brasil tivesse envolvido, né? Mas, tipo, é familiar, uma coisa muito emocional, né? Sim. E mas essa questão, o receio mesmo, de não saber o que vem amanhã. Você fica com receio de acontecer alguma coisa. Não, com certeza. E você acha que saberia disso se não fosse assistindo um jornal ou até mesmo dentro da sala de aula, passado isso para você? Com a tecnologia que tem hoje, eu veria até pelo celular mesmo. Mas as aulas dos professores também ajudam. Ele explica muito do assunto. Contextualiza melhor, né? Contextualiza, porque muitas vezes a rede social bota pontos e você não tem aquela não dimensão coloca a real, informação né? correta. Perfeito. Muito Completa. obrigada, então. Vou voltar aqui para conversar com o professor. Valeu, gente. Professor, obrigada, Diogo. Conversando com os meninos, a gente pode perceber que eles têm esse interesse de aprender. E isso não é tão comum assim em tantos jovens, porque eu acho que hoje em dia as redes sociais eles acabam distanciando, mas ele colocou uma coisa interessante, ele usa o Twitter para se atualizar. E o Twitter realmente é uma rede social que não é toda a juventude que gosta, mas lá vem muitas discussões, vários debates sobre diversos temas, não é? Sueli, a grande preocupação que eu tenho enquanto professor, enquanto educador, é de saber trazer para eles a consciência que as redes sociais, elas tanto podem construir como destruir. A informação também tem muita desinformação. Esse momento que nós estamos vivendo com tantas fake news, isso aí é preciso ter muito cuidado para que nós possamos orientá-los. É por isso que há necessidade da sala de aula, da nossa educação, para poder nortear e dar a eles a possibilidade de saber separar o joio do trigo. O conhecimento ele acaba auxiliando na formação de uma opinião. Perfeitamente, é imprescindível. O conhecimento ele auxilia nessa compreensão. Muitas vezes para eles pode aparecer ali uma coxa de retalhos. E aí a sala de aula que vai trazer para eles o contexto e eles vão poder entender tanta informação. Nós vivemos, repito, a sociedade da informação. São muitas informações, o tempo todo, na TV, os meios de comunicação, no celular. Hoje esses jovens eles têm um mundo na palma da mão.
E esse é o grande temor, a grande preocupação que nós temos. Eu não digo nem temor, preocupação mesmo, em saber mostrar para eles a responsabilidade que é a necessidade de ter aquelas informações e para que eles possam checar as notícias. Antes da informação que chegue para eles possam ter uma formação também educacional, para que eles possam entender o que realmente está chegando para eles ali. Perfeito. Professor, a gente já está caminhando aqui para o fim do programa. Antes da gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco mais do que é que a gente pode esperar com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo, do ponto de vista da geografia e de que maneira o senhor recomenda que o jovem acabe recebendo isso e explorando. Eu acredito que a informação ela é o tempo todo, a todo momento, mas a educação, a formação escolar é imprescindível. Jamais houve, em determinados momentos, se colocou em questão o valor da educação, a educação convencional, a educação escolar. Você pode utilizar práticas pedagógicas que auxiliem, mas nunca abrir mão da educação que nós temos, a educação escola, a interação aluno, professor, conhecimento, isso é fundamental. E o mundo está sendo desenhado. A todo momento nós estamos nos deparando com novas informações. Eu escuto dos alunos eles me falarem, professor, tem coisas que chega a ser surreal. A gente só via isso nos filmes, nos livros, e hoje eu estou vendo acontecer na realidade. Então é preciso ter muita atenção, ter sensibilidade para compreender esse momento e poder mesmo construir uma sociedade melhor. O interesse é esse que nós temos. Não só o interesse, a obrigação enquanto professor. Sociedade melhor, cidadão bem informado e eles são o futuro. A construção é essa. Não existe sociedade, eles vão ser, essa geração aqui é a geração que vai ditar a nossa vida, vão nos conduzir daqui a alguns anos. Então é preciso ter uma boa formação para que essas possam ser as cabeças pensantes de amanhã. Perfeito. Professor, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, compartilhar aqui a sua turma conosco. Okay. Muito obrigada pela ajuda, viu? Ok, estou à disposição. Perfeito, gente. Então, tá aí. A gente vai terminando aqui o nosso Câmara Jovem e você já sabe, nossas redes sociais estão lá, você pode assistir quantas vezes quiser pelo YouTube, TV Câmara JP, segue a gente no nosso YouTube, no nosso Instagram, Facebook, Twitter. A Câmara tem várias maneiras de você chegar até a gente, então segue a gente, compartilha, tá aqui embaixo para você saber onde acessar bem direitinho os nossos canais. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, tá? Com um tema bem bacana, não perde, até lá! Technology.